A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita satisfação, acolhemos a você para mais um episódio da série Amigos de Deus. Um abraço a você que está conosco através das redes sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que ouve este podcast através do nosso Spotify. Quero abraçar com muito carinho a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, conosco nas noites da Cultura FM no programa Amigos de Deus, sempre a partir das 8h30 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, seja muito bem-vindo. É bom ter você aqui conosco e queremos saber quem é você, queremos interagir com você. Anote o nosso telefone WhatsApp e mande a sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, diga de onde você escuta a Rádio Cultura, com quem você costuma ouvir Amigos de Deus, vai ser uma grande alegria. 88 é o código de área, 998-378192. 88 é o código de área, 998-378192. Abraçamos a você, internauta, que acompanha este programa, esta série, através das páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Temos este conteúdo nas páginas da comunidade Mariana Boa Semente e sempre, a partir das 7 da noite, você dispõe deste momento de oração, de reflexão, através da página do Facebook e também do canal do YouTube da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Acolho a você com muita alegria e digo a você, seja um divulgador deste momento de reflexão. Nós estamos diariamente com o livro Amigos de Deus. Aqui nós temos 18 homilias deste grande santo espanhol, santo do mundo inteiro, né? Santo espanhol, nascido lá na Espanha, mas uma vez escolhido por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus, se torna santo do mundo inteiro. Nosso querido São José Maria Escrivá. Ele foi canonizado por São João Paulo II. Na sua vida, Deus o escolheu para fundar um movimento maravilhoso chamado Opus Dei, que se empenha pela santificação através do trabalho, da vida cotidiana de um bom cristão, de uma boa cristã, ali em casa, nos estudos, enfim, na vida profissional. Uma maravilha. Procure conhecer um pouco mais do movimento Opus Dei e de toda essa riqueza deixada por São José Maria Escrivá. Aqui nós temos, como falamos, 18 sermões, 18 homilias de São José Maria. Já estamos na décima, tem uma riqueza toda que já passou por aqui. Hoje nós estamos iniciando, aliás, é o segundo episódio da sequência Proceder com Retidão, da 10ª homilia de São José Maria Escrivá, mas todas as outras 9 estão à sua disposição nas nossas playlists, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Dá uma pesquisada, vale muito conferir uma por uma. Vamos abraçar ao povo bom que sempre já fica esperando para fazer conosco ao vivo, Amigos de Deus. Quem tem já cadeira aqui cativa, reservada para estar conosco, é o caso da nossa querida Netinha, que é a Maria. Como é essa história, Netinha? Você é Netinha ou é Maria? É Maria e é conhecida como Netinha. Netinha é lá de Baretama, chegou até nós através da Rádio Cultura, não foi, Netinha? Se tornou uma grande amiga desde o Breviário da Confiança e continua agora aqui como amiga de Deus. E é bonito ver vocês já fazendo amizade entre vocês aí no chat, não é? A Netinha conversando com a Cleomar. Vamos lá, vamos formar essa rede de amigos, né? Abraçamos com carinho a Claudiana, que sempre está aqui conosco, a Alana também. Alana, estou gostando de ver a fidelidade, hein, Alana? Agora, conseguindo estar ao vivo conosco também, a Cleomar. São amigas de Deus, pessoas que estão se empenhando para crescer nessa relação com o Senhor. E você que está conosco em outros horários, você que ouve Amigos de Deus através da Rádio Cultura, nas noites da Rádio Cultura, você que acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, ou mesmo da comunidade Mariana Boa Semente, em outros horários, faça como a Madalena Cândido, que está aqui conosco. Querida Madalena, seja bem-vinda. Você pode estar ao vivo interagindo, deixando a sua saudação, a sua oração, a sua reflexão. É muito fácil. Comunidade
Mariana Boa Semente, YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Sempre por volta de 9h30 da manhã, a gente libera o link da transmissão ao vivo e aí você fica naquela expectativa. De repente, com a graça de Deus, a gente entra no ar e começa a rezar, a meditar, a refletir, deixando Deus nos conduzir. Então, anote aí, YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Já entra no canal, toca o botãozinho inscrever-se, se não é inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para a gente lhe avisar sempre que tiver um novo conteúdo aqui, tá bom? Aproveito a dica da Netinha e mando um abraço muito carinhoso para o nosso querido Padre Eudásio, hoje está aniversariando. Olha, o Padre Eudásio às vezes nos escuta, viu? Ele diz que nas suas andanças, nas suas missões, indo para as comunidades, às vezes ele consegue acompanhar e isso nos enche de alegria. É uma honra para nós, né? Saber que nosso querido Padre Eudásio escuta, vez por outra, também aqui a reflexão do Amigos de Deus. Um abraço, Padre Eudásio, que Deus lhe abençoe, santifique cada vez mais a sua vida, o seu ministério. Netinha, leva um abraço para o Padre, tá bom? Não sei se hoje vai acontecer dele conseguir escutar, você vai levar esse abraço para ele. Meu povo, vamos rezar? Vamos lá? Que bom, Madalena, que hoje deu certo, né? Ela disse que não tinha conseguido encontrar para assistir, estava procurando, até que deu certo. Bendito seja Deus. Que bom que você está aí. Puxa a cadeira, senta, vamos lá, você que chegou. Tem lugar para todo mundo aqui, é só você chegar, abrir o coração e deixar Deus lhe falar. Vamos rezar, irmãos? Vamos rezar, irmãs? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continue conosco pedindo o Espírito Santo. Invoque sobre a sua vida o Espírito Santo. Vamos fazer isso mais ainda com esta oração da Beata Helena Guerra, essa grande apóstola da efusão do Espírito Santo, este ato de união a Jesus. É o Espírito Santo quem nos une a Jesus. Falemos com o Senhor. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito. Peça o dom da inteligência. Peça que o seu olhar seja iluminado pelo Espírito Santo. Que você possa olhar para todas as realidades que vive com os olhos de Deus, entendendo aquilo que Deus quer. Sim, Senhor, nós te pedimos também o dom do conselho. Senhor, que nós possamos ser conduzidos pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. Senhor, não nos deixa acomodar, não nos deixa procurar caminhos mais fáceis. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos conduzidos pelo Teu Espírito pelo caminho estreito, fazendo só aquilo que é direito, aquilo que é certo. Que possamos também aconselhar dessa forma outros irmãos e irmãs. Enche-nos com o dom do conselho. Para isso, Senhor, porque vamos
com certeza enfrentar desafios. Enche-nos pela ação do Teu Espírito com o dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. Seremos pelo inimigo atacados, mas somos por Ti, Senhor, fortalecidos, sustentados. Dai-nos o dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e no meio da confusão deste mundo, das influências diversas e distorcidas deste mundo, Senhor, pelo dom da ciência, possamos distinguir o bem do mal. Dai-nos a ciência para distinguir o bem do mal. Que nada venha nos confundir. Senhor, nós te pedimos o dom da piedade. Queremos viver como filhos e filhas do Pai, como irmãos, unidos de coração. Por isso, enche-nos, Senhor, com o dom da piedade. Dai-nos o dom do temor, para que, afastando-nos de todo o mal, sejamos guardados na paz, respeitando a vossa majestade eterna. Pois foi isto que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos, Jesus, pela vossa santa cruz, que nolo obtenhais para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Tudo isto deseja, diga assim seja. Precisa de tudo isto também, diga o seu amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Irmão, irmã, à medida em que, sem sair da oração, você convida outros irmãos para estar conosco, entramos no segundo episódio da sequência Proceder com Retidão. Todo cristão é chamado a proceder com retidão. Já escreva essa frase como introdução. Escreva aí. Guarde aí no seu coração. Todo cristão é chamado a proceder com retidão. Todo cristão é chamado a proceder com retidão. É assim, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados a viver diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus hoje, para quem está ao vivo conosco, nos chama a atenção de que o nosso Deus também tem sobre nós um olhar e um dia irá nos julgar. Nós não podemos esquecer disso. Nós seremos um dia julgados diante de Deus. E nós estamos nesse tempo de misericórdia em que Deus está intervindo na nossa história para que nós não percamos um dia a possibilidade de estar com Ele na eterna glória. E é por isso que eu e você precisamos entender que não estamos no mundo assim à toa, mas estamos aqui para viver retamente, viver diante de Deus e diante dos homens, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é reto, fazendo aquilo que é bom. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. E nós estamos aprendendo com São José Maria Escrivá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, estarmos atentos a isso. Nós corremos o risco de reduzir a nossa vida com relação a Deus a momentos, a determinados espaços, como se essa relação com Deus se desse só e somente só quando nós vamos ao templo, quando nós vamos à igreja.
E esquecemos que o tempo todo nós devemos viver diante de Deus e diante dos homens, procurando conduzir a nossa vida de uma forma agradável a Deus. Então vamos escutar este segundo episódio, onde São José Maria está nos falando exatamente da importância de decidir pelo que é certo, decidir pelo que é bom, mesmo quando isso nos traz dores, sofrimentos, também nos nossos relacionamentos. Porque uma tentação que nós temos é procurar evitar tudo aquilo que, mesmo sendo certo, possa a alguém magoar. É claro que nós temos que fazer tudo para não ferir uns aos outros, para não magoar uns aos outros, mas quando o bem precisa ser dito, precisa ser feito, quando a atitude é movida pelo amor, ela deve ser praticada, mesmo que isso cause, e muitas vezes vai causar, algum tipo de dor. Entendeu, Geliseuda? Então, escuta bem, você que está conosco agora, as palavras deste grande santo da Espanha, São José Maria Escrivá. Não vos oculto que quando tenho de corrigir ou de adotar uma decisão que causará pena, sofro antes, durante e depois. E não sou um sentimental. Consola-me pensar que só os animais não choram. Nós, os homens, os filhos de Deus, choramos. Penso que em certas ocasiões, em certas situações, também vós tereis que passar um mau bocado se vos esforçais por cumprir fielmente os vossos deveres. Não esqueçais que é mais cômodo, mas é um descaminho, evitar a todo custo o sofrimento, com a desculpa de não desgostar o próximo. Frequentemente, esconde-se nessa inibição uma vergonhosa fuga à dor própria, já que normalmente não é agradável fazer uma advertência séria. Meus filhos, lembrai-vos de que o inferno está cheio de bocas fechadas. Escutam-me agora vários médicos. Perdoai o meu atrevimento se volto a servir-me de um exemplo da medicina. Talvez me escape algum disparate, mas a comparação ascética é válida. Para curar uma ferida, primeiro limpa-se bem, também à volta, já de bastante longe. O cirurgião sabe perfeitamente que dói. Mas, se omite essa operação, depois doerá mais. Além disso, aplica-se logo o desinfetante. Arde, pica, como dizemos na minha terra. Mortifica, mas não há outro jeito senão usá-lo para que a chaga não se infecte. Se é óbvio que se devem adotar estas medidas para a saúde corporal, mesmo que se trate de escoriações de pouca importância, reparai se nas coisas grandes da saúde da alma, nos pontos nevrálgicos da vida de um homem, não haverá que lavar, lancetar, raspar, desinfetar, sofrer. A prudência exige que intervenhamos desse modo e não fujamos do dever, porque esquivar-nos a ele demonstraria uma falta de consideração e mesmo um atentado grave contra a justiça e contra a fortaleza. Persuadi-vos de que um cristão, se de verdade pretende conduzir-se retamente,
diante de Deus e diante dos homens, precisa de todas as virtudes, pelo menos em potência. Padre, perguntar-me-eis, e que faço com as minhas fraquezas? Respondo-vos, por acaso não cura um médico que está doente, ainda que o mal de que sofre seja crônico? Impede-o, por acaso, a sua doença de prescrever aos seus pacientes a receita adequada? Claro que não. Para curar, basta-lhe possuir a ciência conveniente e pô-la em prática, com o mesmo interesse com que combate a sua própria doença. Gente, que sabedoria hoje, mais uma vez, todo dia, experimentamos aqui uma grande sabedoria. Uma riqueza, viu, gente? Você que está conosco aqui pela primeira vez, aproveite esse momento que Deus está permitindo para você, para cada um de nós. Procure conhecer os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que são fruto de um encontro com Deus, que são, na realidade, um transbordar da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a importância, Jesus fala sobre isso, da correção fraterna, de corrigirmos uns aos outros. E é sobre isso que São José Maria está falando. Quantas vezes eu e você, quando temos que orientar alguém, corrigir alguém, tomar uma atitude com relação a alguém, dentro ou fora de casa, isso acontece na nossa família, na relação de um pai com um filho, de um irmão com uma irmã, até de um filho para com o pai, de uma filha para com a mãe. Nós somos chamados a nos ajudar, a nos corrigir. Enfrentamos esse desafio, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, porque nós cometemos erros, os outros cometem erros e nós temos a obrigação de fazer a correção. Nós não podemos nos omitir diante do erro de um irmão, nós precisamos ajudar, orientar, corrigir, conduzir. É importante, é lógico, se você vê que alguém está para estragar a sua vida, fazendo alguma coisa que está errado, você não vai fazer nada. Imagine, você percebe que alguém está completamente embriagado e vai subir em uma moto para guiar a moto, ou vai pegar o volante de um carro. Pode ser que você não consiga deter, mas você precisa pelo menos alertar. Meu irmão, com jeito, com amor, peça alguém para levar o carro para você. Não é assim? Ou você simplesmente vai olhar para aquela cena e ficar de braços cruzados, esperando o acidente certamente acontecer. Na nossa vida, nós corremos o risco de, para não nos desgastarmos, para não sofrermos as dores ao corrigir alguém, porque ele não vai gostar, ela não vai gostar, ele vai reclamar, ele vai ficar com raiva de mim. Mas se eu disser isso, vai ser uma confusão. Nós vamos dando esses motivos e vamos adiando aquela nossa disposição de fazer o que devemos fazer, de dar aquela orientação, de fazer aquela correção. Sobre isso, São José Maria está nos dizendo, todo cristão tem que proceder com retidão. E o correto e o certo é corrigir aquelas pessoas de quem estamos perto. É uma obrigação do cristão fazer esse tipo de correção. Você tem passado por algum tipo de situação assim? Está agora mesmo enfrentando uma situação desse tipo? E está se dando desculpas? Você convive com alguém no seu trabalho que você percebe que está começando a se relacionar com alguém de uma forma errada, porque essa pessoa é casada. E o que é que você vai fazer diante disso que você está ali vendo, diante dos seus olhos que está errado? Você vai ficar simplesmente de braços cruzados. Não, mas eu não vou me meter porque eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse que você não tem nada a ver com isso? Nós não estamos à toa no mundo. Nós temos que ser voz de Deus no meio do mundo. Claro que Deus vai nos dar a devida sabedoria para saber de qual jeito e em que dia
Nós vamos corrigir aquele irmão. Nós vamos dirigir para ele uma palavra de correção. Isso não é fácil. Isso gera desgaste, isso gera dor. São José Maria não está ignorando isso. Ele até diz, no início dessa sua reflexão, que ele não nos esconde, que quando ele, muitas vezes, teve que corrigir alguém, ou teve que tomar uma decisão que ele sabia que ia causar algum tipo de desgaste, algum tipo de dor, ele sofria antes, durante e depois. Quando a gente sabe que vai ter uma conversa difícil com alguém, para chamar a sua atenção, para fazer uma correção, dentro ou fora de casa, às vezes dentro da igreja, a gente já fica sofrendo antes, né? Meu Deus, como é que eu vou falar? O que é que a pessoa vai dizer? Como é que ele vai reagir? Quando a gente tem que tomar uma decisão que sabe que vai causar uma dor. Imagina que você é solteiro, um exemplo. Você é solteiro e começou a se relacionar com alguém e avançou o sinal. Você já está tendo uma determinada intimidade que é própria do casamento e não daquele momento. Mas você foi iluminado por Deus, você entendeu que isso não é bom para você, que isso não é bom para aquela pessoa e você precisa mudar a maneira de se relacionar. Determinadas intimidades você precisa evitar. E você precisa ter uma conversa com ele, uma conversa com ela para falar sobre isso. E você sabe que isso, inclusive, pode colocar a relação em risco. Pode ser até que aquela relação agora chegue a um ponto final. Mas você, como cristão, você, como cristã, precisa escolher sempre o bem ao invés do mal. Isso é doloroso. Isso custa. Isso é morrer para si. Isso causa dor. São José Maria disse que experimentava quando ele tinha que corrigir alguém ou quando tinha que se corrigir também. Ele sofria antes, durante e depois. E é porque, segundo ele não era uma pessoa sentimental. Porque tem gente que como se diz, coração de manteiga, né? Qualquer coisinha já se sente, já chora. O espanhol normalmente é alguém assim, de fibra muito forte, né? E ele está dizendo que não era sentimental, mas era humano. Só quem não chora é o animal. Chorar no sentido de partir de uma reflexão, né? Você pode até ver uma lágrimazinha no animal ali, mas é uma reação mais fisiológica por uma dor, mas não por um pensamento, por uma reflexão. Você nunca vai ver um animal chorando compadecido porque mordeu alguém sem querer, aí ficou com aquele drama de consciência. Isso não é próprio de um animal, isso é próprio de um ser humano. Então, quando ele começava a sentir essa dor só em pensar em conversar, ou depois que tinha uma conversa difícil, ficava lembrando e sofrendo, até mesmo durante a conversa, ele dizia que pensava que não era um animal e por isso estava sentindo aquela dor, estava chorando, porque só os animais não choram. Meu irmão, minha irmã, nós, filhos de Deus, choramos. Mas esta decisão, esta atitude, esta busca de correção da nossa vida e da vida dos irmãos, vale o nosso choro. É por uma causa nobre. Chore, mas por uma causa nobre. É muito melhor do que chorar as consequências do pecado. É muito melhor do que chorar porque você ficou calado. Pensa naquele exemplo que nós acabamos de dar, a pessoa embriagada ia começar a dirigir um veículo e você, para não se desgastar, preferiu calar. Aquela pessoa vai sofrer um acidente, aquela pessoa vai morrer. E aí, por uma causa muito triste, você vai chorar. Porque não falou na hora que tinha que falar. Sabe aquela pessoa que você via que estava começando a enveredar para o adultério e você ficou calado? Algum tempo depois você vai saber que aquela pessoa, que aquele seu colega está separado.
e que aquela família está toda destroçada, porque a sua boca, numa hora errada, ficou calada. Vale a pena chorar para o bem praticar. Escreva, para não esquecer. Vale a pena chorar para o bem praticar. Vamos lá, Geliseudo, escreve aí. Claudiana, tá por aí ainda, Claudiana? Ô, Netinha, tá firme? Cleomar teve que sair, você tá aí ainda? Então escreve aí. Vale a pena chorar para o bem praticar. Em certas situações, meu irmão, minha irmã, como filhos de Deus, assim como aconteceu com São José Maria, vai acontecer comigo e com você, de enfrentarmos maus bocados para cumprir fielmente o nosso dever como cristãos. Jesus nunca enganou aquele que o quisesse seguir, aquele que o quisesse imitar, e eu devo viver diante de Deus, diante dos homens, imitando a Jesus. Isso significa, pela decisão, pelo que é certo, passar pela cruz. Jesus poderia ter evitado a cruz se abrisse mão daquilo que deveria fazer, daquilo que o Pai lhe tinha confiado. Por que não fez isso? Você sabe, Jesus passou por um mau bocado. E como seguidores de Jesus, muitas vezes nós teremos que passar por maus bocados para cumprir fielmente a nossa missão. Aquilo para o qual nós somos chamados. É ou não é, Dalila? Querida Maria Dalila, que bom que você está conosco, está entendendo isso. Vale a pena chorar para o bem praticar. Nunca esqueça disso, Dalila. É mais cômodo, escuta isso aqui que São José Maria está dizendo, preste atenção. É mais cômodo para mim, para você, evitar a todo custo o sofrimento. Isso aqui não tem que ter muita inteligência para entender. É claro que evitar o sofrimento é mais cômodo, mas é um descaminho. É um descaminho. É a atitude de quem não quer seguir Jesus, que é o caminho. Jesus não procurou evitar a todo custo o sofrimento. Jesus procurou fazer o que é certo a todo momento. Escreva assim, como cristão, vamos lá, vou ditar para você, como cristão, vírgula, anotou? Ditado, hein? Anote aí. Como cristão, eu não tenho que evitar a todo custo o sofrimento. Vou repetir, como cristão, vírgula, eu não tenho que evitar a todo custo o sofrimento. Ponto. Mas decidir pelo que é certo a todo momento. Vou repetir, vale a pena você guardar isso. Como cristão, vírgula, eu não tenho que evitar a todo custo o sofrimento. Ponto. Mas, bota um mas bem grande aí, mas decidir pelo que é certo a todo momento. Foi isso que Jesus deixou como ensinamento. Isso também quando eu tenho que corrigir alguém. Eu não tenho que evitar o sofrimento, eu tenho que fazer o que é certo naquele momento. Mesmo que isso venha desgostar aquela pessoa. Eu não vou falar isso, ele vai ficar chateado comigo, mas é necessário. A nossa relação vai ficar estremecida. Mas você precisa tomar aquela atitude pelo bem daquele irmão, por amor àquela irmã. Mesmo que isso venha desgostá-lo, mesmo que isso venha desgostá-la. Mais na frente aquela pessoa vai agradecer pelo bem que você se propôs a fazer, mesmo sabendo que ia doer. O que é que está por trás dessas nossas desculpas? Dessa nossa vergonha de falar, desse nosso medo? Na realidade, meu irmão, minha irmã, nós estamos fugindo
nós mesmos de uma dor, da nossa dor própria. Porque normalmente, diz São José Maria, e a gente sabe disso, não é agradável fazer uma advertência a ninguém. Ninguém gosta de ser corrigido. Por isso a gente não gosta de corrigir. Hein, Arielle? Arielle, quando o seu pai, quando o Carlinhos chama a sua atenção, você gosta? Claro que não gosta. Quando um professor, quando uma professora, Arielle, fala com você, como jovem que você é, e lhe chama a atenção e faz uma correção, você gosta? Claro que não gosta. Mas se eu acredito e mais cedo ou mais tarde eu percebo que aquela pessoa que está me corrigindo está fazendo aquilo por amor, eu vou agradecer. Mesmo se naquela hora chegou a doer, eu vou agradecer. Porque aquela pessoa está querendo o meu bem, por isso está me chamando a atenção com relação àquele mal que eu estou fazendo. Aquela reclamação está doendo, mas é necessário. Ela é necessária. Nós precisamos deixar esse ensinamento entrar hoje no nosso coração, porque, na realidade, nós estamos nos poupando. Quando a gente fica inventando essas desculpas, é porque a gente não quer sentir a dor, por exemplo, de uma cara feia, de ouvir uma palavra dura do tipo, o que é que você tem a ver com a minha vida? E nós deixamos de fazer aquela atitude que, como cristãos, por nós devia ser cumprida. E aqui, meu irmão, minha irmã, escuta bem, preste atenção aí. Olha, você que está conosco, esta é uma frase para a gente guardar para o resto da vida. Para mim foi impactante, viu? Vou dizer exatamente como São José Maria escreveu. Você pode até escrever. Escreva aí para isso ficar guardado, tá bom? Olha lá. O inferno está cheio de bocas fechadas. Gente, que frase forte. Ninguém aqui quer ir para o inferno. Eu não quero. Você quer? Claro que não. Escuta, vou repetir. O inferno está cheio de bocas fechadas. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu e você fecharmos a boca, ficarmos de boca fechada diante de uma atitude errada, a nossa alma pode estar ao inferno sendo condenada. Se eu e você ficarmos de boca fechada diante de uma atitude errada, a nossa alma pode estar sendo ao inferno condenada. Quando eu e você não corrigimos um irmão, nós nos tornamos cúmplices e estamos sujeitos à mesma condenação. Você já parou para pensar num negócio desse? Você está vendo algo errado acontecer e você simplesmente não trata de corrigir, de orientar. Você fica acomodado, você fica acuado, você pode estar sendo, por aquele silêncio, condenado. O inferno está cheio de bocas fechadas. Pensa como isso é forte para um pai, para uma mãe que vê o filho, que vê a filha fazendo uma coisa errada e não diz nada. Uma esposa que vê o marido errando, um esposo que vê a esposa errando, um irmão que vê o irmão errando, um colega de trabalho que vê o outro errando. Gente, é claro que nós temos que ter a prudência de saber a maneira de dizer, a hora de dizer, só não podemos ficar adiando isso para o resto da vida. Temos que pedir a Deus a orientação, o dom do conselho. Nós temos todos os dias aqui rezado com a oração da Beata Helena Guerra, pedindo os dons do Espírito Santo. Peça o dom do conselho, olha para aquela situação e diga, Senhor, me ajuda. Como eu posso iluminar essa situação? Mostra-me o momento certo, as palavras certas para que eu corrija aquele irmão. O que nós não podemos ficar, meu irmão, é de boca fechada, porque o inferno está cheio de bocas fechadas.
Você já pensou que coisa triste? Eu e você corremos o risco de chegar no inferno por conta disso. Por conta desse silêncio, alguém perguntar: por que você veio parar aqui? Você vai dizer: porque eu fiquei de boca fechada. O que foi que você fez de errado? Não é que eu fiz propriamente algo errado, mas eu vi algo errado e fiquei calado. A palavra forte é essa que São José Maria hoje nos traz. É para nos desinstalar. É para nos impactar realmente. E aqui já no finalzinho desse episódio, ele traz um exemplo muito iluminador, usando uma comparação da área médica, né? Pede até licença, porque naquele dia tinha muitos médicos ouvindo, né? Mas é muito interessante essa comparação. Ele diz assim: quando o médico vai curar uma ferida, aí você imagina que aquela ferida é aquela situação errada que aquela pessoa está vivendo, ou você mesmo, né? O que é que o médico faz? Ele primeiro limpa bem a ferida. Já começa a limpar de longe, ele não vai direto na ferida, vai de longe limpando. Ele já usou um pouco essa comparação em episódios anteriores. Você, quando vai se aproximar de alguém para falar um determinado assunto, você, claro, tem que ter a delicadeza. Você não vai com grosseria como alguém que vai limpar uma ferida, não enfia logo o dedo lá na ferida. Vai, né? Não é enrolando, como ele já corrigiu também, para você não ficar embromando, assim, como os fariseus ficavam ali com aquela embromação. Mas você vai com delicadeza, devagar, vai se aproximando até chegar ao ponto central que precisa ser tocado. Começa a limpar já de longe. Por quê? Porque você sabe, como o cirurgião sabe, que aquela ferida dói. Mas não é porque dói que o médico não vai tratar. Atenção. Porque se a operação não for feita, depois doerá mais. Ter essa conversa vai doer? Vai. Mas se você não a tiver, vai doer mais. Tomar essa atitude de correção vai doer? Vai, mas se você não tomar essa atitude agora, vai doer muito mais a demora. E ele diz que depois de limpar a ferida, o médico coloca o desinfetante, que arde. Já falei aqui em outros episódios do bendito mertiolate, lembra? Graças a Deus a minha mãe colocou quando necessário, porque não permitiu que a infecção tomasse de conta. Às vezes é um arranhão pequenininho. Ele mesmo chega a dizer, às vezes são escoriações de pouca importância, mas precisam ser tratadas naquela hora. Não pode haver demora, precisa ser tratada naquela hora. Senão piora. Se você não trata naquela hora, a ferida piora. Se você não trata naquela hora, a ferida piora. E o que é que o médico faz? Ele limpa e depois ele coloca o remédio, o desinfectante. A gente pode entender aqui São José Maria dizendo que numa conversa você vai com delicadeza, se aproximando do assunto, vai limpando o coração da pessoa, vai procurando expressar o seu zelo, o seu carinho, o seu amor, a sua intenção de ajudar. E quando chega no ponto central, você precisa o remédio colocar, e o remédio é a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali é o desinfetante, meu irmão. É o desinfetante, e vai arder. Aquilo que você vai dizer vai arder, mas o bem irá fazer. O que é que você acha que é melhor? Você deixar aquela pessoa vivendo aquele engano, aquela mentira? Uma pessoa chega para você, eu estou dando esse exemplo porque acaba sendo muito comum, falando de uma paixão que está vivendo dentro de uma relação de adultério, e você não vai dar a entender o erro que aquela pessoa está a cometer, para não arder, para não doer. Algum
colega de trabalho chega para você dizendo que está ganhando um dinheiro assim maravilhoso, só que está fazendo algo de vergonhoso. E você vai ficar calado ao ouvir aquilo que aquela pessoa está fazendo de errado. Aquele coração precisa ser limpo, desinfectado, medicado. O que é certo precisa ser para ele ensinado. Meu irmão, esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro não é abençoado. Esse dinheiro é fruto do pecado. Você está entendendo? É este ensinamento que São José Maria está nos dando, comparando com essa atitude médica. A ferida precisa ser lavada, raspada, desinfectada. Isso vai doer, isso vai fazer sofrer. Mas é isso que vai fazer a cura acontecer. Então, a prudência exige que intervenhamos desse modo, sem fugir do nosso dever. Se não fizermos isso, meu irmão, minha irmã, por medo, por vergonha, por acomodação, será uma falta de consideração. Você não está considerando aquele irmão. Você está deixando ele caminhar para a destruição. Ficar calado diante de algo errado é um grave atentado. Escreva essa frase. Ficar calado diante de algo errado é um grave atentado. Vou repetir. Ficar calado diante de algo errado é um grave atentado. Atentado grave contra o quê? Contra a justiça. É justo que você corrija o irmão. É justo que aquele mal que está sendo praticado seja alertado, seja freado. É um grave atentado contra a fortaleza. Você está sendo uma pessoa fraca, covarde. Você está deixando de dizer o que precisa dizer, com medo do que vai acontecer. Isto é um atentado contra a fortaleza. Porque pelo seu silêncio você está deixando o mal vencer, o mal prevalecer. Ficar calado diante de algo errado é um grave atentado. Como cristãos, de verdade, nós precisamos nos conduzir retamente diante de Deus e diante dos homens. E para isso nós temos que crescer a cada dia nas virtudes. Lembra o que são virtudes? A gente já falou várias vezes aqui. São constantes e boas atitudes. Virtude é aquilo que com esforço eu me empenho a constantemente praticar de bom. Então nós precisamos, como cristãos, viver diante de Deus e diante dos homens de uma forma virtuosa, falando e fazendo o que é bom. E esta vida vai nos levar, muitas vezes, a este desafio de fazer o que é bom, de dizer o que é bom na correção do outro. Agora vem um problema no finalzinho aqui deste episódio, muito interessante. Quem de nós, diante dessa exigência de orientar, de corrigir, não já ficou meio que paralisado pensando nos seus pecados? Como é que eu vou corrigir se eu sei das minhas fraquezas, se eu sei da minha limitação? Se eu passo pela mesma dificuldade, vamos dar um exemplo. Você percebe que alguém constantemente tem sido impaciente, certo? Pela maneira de falar, pela maneira de agir. E você sente a obrigação de não ficar calado. De que aquela pessoa seja por você orientada. Por isso você não quer ficar de boca calada. Porém, você começa a pensar que também é impaciente. E aí qual é a tentação? Eu não vou chamar a atenção, eu não vou corrigir porque eu tenho essa mesma dificuldade.
E isso não é justificativa. Escuta que ensinamento lindo esse que São José Maria nos traz. Presta atenção. Olha o que é que ele diz. Diante desse conselho, alguém poderia dizer: Padre, ô Padre José Maria, e o que é que eu faço com as minhas fraquezas? Como é que eu vou corrigir este irmão ou aquela irmã se eu tenho essa mesma fraqueza, se eu tenho essa mesma dificuldade? De novo, recorrendo à medicina, olha o que é que São José Maria diz. Um médico que está doente, ele não prescreve remédio? Ele não cura outro doente? Por acaso não cura um médico que esteja doente, ainda que o mal de que sofre seja crônico? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar na diabetes, essa doença que é tão comum. Um médico diabético, um médico que é doente de diabetes, ele não pode curar, ele não pode medicar, ele não pode tratar uma pessoa que é diabética? Porque ele é diabético? Claro que não, você sabe que pode. Você sabe que pode. Ele tem uma doença crônica, ele inclusive não vai ficar bom da diabetes, mas isso não quer dizer que por isso ele não vai tratar um diabético. Vai passar o remédio, vai orientar a alimentação. Ele não vai deixar de prescrever aos seus pacientes a receita adequada porque ele está doente. Para curar, basta aquele médico saber o que é conveniente. Ele não vai deixar de tratar um paciente porque está doente, porque ele mesmo está doente. Basta que ele saiba qual é o tratamento conveniente. Ensinar e praticar. Veja, se o problema é a impaciência, por exemplo, você não vai deixar de corrigir, de orientar um irmão que é impaciente, só porque você também está doente. Basta você ensinar e também praticar o que é conveniente. Então não é desculpa. Digamos que você tem uma dificuldade na área da pureza, na área da castidade. Isso não quer dizer que você não vai corrigir alguém que está tendo uma atitude impura, maliciosa, porque você também tem aquela fraqueza. Gente, a gente tem que ter cuidado porque isso pode nos levar a um pensamento errado, dizer, não vou falar. Como é que eu vou falar um negócio desse se eu tenho essa mesma dificuldade? Isso é hipocrisia. Não é hipocrisia. A referência é Jesus. É claro que você não vai ser... Aí sim, você seria um hipócrita se você ignora o seu problema, se você é indiferente ao seu problema, se você não se esforça para corrigir o seu problema e quer corrigir alguém. Aí sim, é uma incoerência tremenda. Mas se você sente as dores daquela sua doença, daquela sua fraqueza, se você sabe o que é necessário para se tratar e você está se esforçando para praticar, você tem toda a liberdade e autoridade e, por caridade, o dever de ao outro orientar. De alguma forma, eu diria até mais por experiência própria. Por experiência própria. Então, não deixe que essa desculpa venha como tentação ao seu coração. Não deixe que pelas suas fraquezas você deixe de corrigir aos irmãos. Vamos pedir a luz de Deus neste dia. Diante dessa meditação tão maravilhosa, quantas pessoas convivem conosco? Quantos corações precisam ser orientados e eu e você não podemos ficar calados. Pelo bem, devemos estar constantemente dedicados, esforçados e com o nosso coração nos empenhar para que pelos nossos conselhos, mesmo que isso cause dor, mesmo que isso cause sofrimento, aqueles que convivem conosco sejam corrigidos quando necessário, no exato momento. Senhor, dá-nos esta graça. Ilumina o nosso coração, começa por nós a correção. Mesmo que venha a nos doer
mostra-nos como devemos retamente proceder. Tira do nosso coração toda a acomodação, toda a vergonha, todo o medo, toda a inibição e move-nos com caridade, com paciência, com ternura, com amor, na direção dos irmãos, para animá-los a uma mudança de vida, para animá-los a uma necessária conversão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Gente, que maravilha! Esse segundo e último episódio da sequência Proceder com Retidão. Você quer proceder com retidão, corrigindo na hora certa os irmãos? Você quer? Então escreva aí, eu quero proceder com retidão, corrigindo na hora certa os irmãos. Escreva como um propósito hoje de vida no final deste episódio. Eu quero proceder com retidão, corrigindo na hora certa os irmãos. Próximo episódio nós vamos começar uma nova sequência. Já vou deixar você com vontade, porque o título é bem interessante. Serão 3 episódios, mas olha que interessante o título. Sempre na 10ª homilia, hein? Estamos ainda na 10ª homilia. Viver diante de Deus, diante dos homens. O colírio da nossa fraqueza. Ah, quanta coisa São José Maria vai nos falar, com certeza, nos próximos 3 episódios. Sobre o colírio da nossa fraqueza. Tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. O que foi que Deus lhe falou hoje, hein, Claudiana? Aonde Deus lhe tocou, Madalena? Você, ouvinte da Rádio Cultura, 88 é o código de área 998-378192. Mande uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, diga neste programa de hoje, nesta noite, o que foi que Deus lhe falou, aonde foi que Deus lhe tocou. Deixa aí o seu comentário. Não saia, você que está acompanhando este momento, essa reflexão, este vídeo, sem deixar aí nos comentários a sua partilha, a sua experiência. E é claro, lhe fez bem? Compartilhe com alguém. Lhe fez bem? Compartilhe com alguém. Vamos lembrar essa frase de hoje, não é? Ficou muito forte no nosso coração. O inferno está cheio de bocas fechadas. Que palavra forte para a gente guardar para o resto da vida. Quando observar alguma coisa errada, não fique de boca fechada. Não fique de boca fechada. Vamos rezar? Peço que você reze por nós essa Ave Maria, nós rezamos também por você. E não esquece, próximo sábado, às 6 da manhã, tem missa na Boa Semente. Vem celebrar com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.